Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre cálculos químicos. Vamos lá? Então, falando de estequiometria. O termo estequiometria deriva do grego stoichion, elemento, e metria, medida. Em química, define-se estequiometria como sendo o cálculo da quantidade das substâncias envolvidas numa reação química. Dentro disso, a gente precisa relembrar também alguns conceitos importantes. Então, o mol trata-se de um termo que origina do latim mole e que tem como significado porção, monte, amontoado ou quantidade e é utilizado para calcular a quantidade de matéria. O volume molar é a definição do termo volume molar, que a gente usa Vm como símbolo, deriva lá da lei do Avogadro, proposta em 1811 e que estabelece o seguinte: o volume molar corresponde ao volume ocupado por um mol de qualquer gás perfeito nas mesmas condições de temperatura e pressão. Nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, o volume molar é constante para todos os gases e é igual a 22,4 litros. Assim, é possível incluir mais uma informação que relaciona a grandeza química com a constante de Avogadro. E as condições normais de temperatura e pressão, para esse caso dos gases, pressão de 1 atm, temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. A massa molar M, maiúsculo, é a massa expressa em gramas contida em 1 mol de uma substância, átomo, molécula, íon ou elétrons. A quantidade utilizada para a massa molar, a unidade, é grama por mol ou grama vezes mol na menos 1. Assim, o volume molar ele relaciona com a massa molar por meio da quantidade de matéria, que é o mol, que existe em mol de qualquer gás, desde que ele esteja na CNTP. E a partir desses conceitos, a gente estabelece a relação mais importante da estequiometria, que é a seguinte, ó. 1 mol, que a gente representa lá o M maiúsculo, equivale a 22,4 litros quando estamos falando de gases. Então, 1 mol de qualquer gás vai ocupar 22,4 litros. Esse mesmo mol de qualquer gás que ocupa 22,4 litros também equivale a 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares ou unidades. Então, eu posso dizer que 1 mol de O2, do gás oxigênio, ocupa 22,4 litros na CNTP e equivale a 2,02 vezes 10 a 23 moléculas do gás oxigênio. Qual que é o passo a passo, então, para fazer um cálculo estequiométrico? Então, a partir do enunciado de um problema químico ou da equação, a gente tem uma sequência para seguir para facilitar aí a resolução dos problemas. Então, primeiro você vai verificar o balanceamento se você tem uma equação química. Sempre tem que dar uma verificada no balanceamento. Nem sempre o enunciado vai dizer a equação não está balanceada, mas é necessário que você verifique se tem balanceamento correto. Depois você vai escrever a proporção, ou seja, após o balanceamento você sabe se o primeiro reagente está em 2 quantidades, 2 para 5, por exemplo, lá nos produtos. Deixar o espaço para onde você vai colocar o X, que é o que você está buscando. Depois a informação da pergunta, qual que é o enunciado exatamente, interpretar o enunciado. Preencher o espaço com as unidades correspondentes, a gente tem que estar na regra de 3, unidade embaixo de unidade. E resolver a regra de 3, que é uma técnica utilizada para encontrar uma grandeza quando a gente conhece as outras 3. E para melhor compreender a relação ali das grandezas, a gente vai sempre fazer esse paralelo aqui quando estiver trabalhando com as nossas atividades aí de cálculos estequiométricos. Lembrando que o mol, 22,4, 6,02 vezes 10 a 23 são equivalentes e relacionadas para os nossos cálculos. Nesse vídeo, nós falamos sobre cálculos químicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!